Eba, que agora é hora de cozinhar. Agora é hora de fazer, sabe o quê? Um pão recheado com a nossa chefe Natiele Souza. Isso mesmo. Tudo bom? Tudo bem, você? Seja muito bem-vinda. Obrigada. É a primeira vez, né? Isso. No nosso programa. Mas já tá em casa, né, Nath? Sim, tô Posso sim. chamar de Nath? Pode, prefiro. Então, tá bom, prefere? Ah, então fechou. Então, acertei. Vamos fazer um pãozinho delicioso para essa semana, né? Aproveitar a férias das criançadas, né? Fazer aí pra família no final de semana um pãozinho hoje mesmo, agora, pro cafezinho da tarde, Nath. É, porque é super rápido e tem tudo em casa. Tudo que a gente tem em casa, né? Isso. Então vamos fazer assim, ó. Vamos passar os ingredientes e aí a gente já conta pra vocês como é que faz essa delícia. Pode colocar na tela. Ó, você vai precisar 400 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de água, 80 gramas de fermento biológico, 80 gramas de leite, perdão, é 8 gramas de fermento, falei errado. 80 gramas de leite, 60 gramas de ovos, 80 gramas de manteiga, 8 gramas de açúcar, 8 gramas de sal, 400 gramas de parmesão, 400 gramas de manteiga. Para o recheio, um peito de frango cozido, uma cebola, uma cenoura, sal a gosto, tomilho, alecrim a gosto, 100 gramas de requeijão cremoso ou a maionese e cheiro verde a gosto. Nossa, é bem tranquilo, né? Tudo que a Sim. gente tem em casa mesmo pro dia a dia. E olha que fofo que fica. Fica uma carinha deliciosa esse pãozinho, hein? Isso, aí a gente vai começar assim. Tá. É o princípio para qualquer pão. É. É a água, Vou beber uma aguinha falando em água. o açúcar e o fermento. E aí eu vou pegar um pouquinho da farinha, Tá. 2 colherzinhas de farinha É. e vou misturar. Aqui a gente chama de esponja. Ele dá uma acelerada na fermentação. Eu vou fazer essa esponja, vou deixar cerca de meia horinha ela fermentar, Tá. tá? Então Em você casa. colocou 2 colheres de farinha, o Isso. sal e o fermento biológico. Açúcar. Não, sal. Ah, é açúcar. Olha, eu achei que era sal. Açúcar. Então é Isso. fermento, açúcar e Água. o fermento. E a água. Isso. E um Misturou. pouquinho da farinha. Mistura, cobre com papel filme e deixa aqui uma meia horinha. Isso. Tá. Eu vou fazer aqui no modo direto, mas em Tá. casa você... Mas você deixa aí pra fazer Isso. essa... Como é que chama? Esponja? Isso, esponja ou na técnica polish. Polish. Isso. Muito bem. Aí você vai deixar, vai tirar os grominhos, Tá, ele vai acelerar o desenvolvimento do glúten. o glúten. Isso. Ah, entendi. E aí, porque assim, tem muita gente que fala pra desenvolver o glúten tem que ficar misturando. Mas isso às vezes deixa o pão seco, né? Duro, né? Não, na verdade, no pão, sovar mais. sim, pra deixar ele macio tem que sovar. No bolo, né? Eu falei errado. No bolo, Isso, no bolo não pode pode. mexer muito porque desenvolve o glúten. Isso. No pão é o contrário. Isso, aí Tá. tem que sovar bastante. Quanto mais você sova, mais ele fica Mais fofinho. ele fica. Isso. Esperou meia horinha, Tá. vai fazer um... Ele vai dobrar de tamanho? Ele vai espumar. Vai ficar espuma Isso. e deixa na temperatura ambiente mesmo, né? Ou põe na geladeira? Não, que é melhor? dentro do forno. No lugar mais quentinho, porque pra fazer pão, sempre melhor Tá. no quentinho. Ou num Então, dia deixa no quente quentinho. e tal. Tá. Se for num dia quente, ensolarado, pode deixar em temperatura ambiente, que ele vai Mas espumar agora legal. que a gente tá friozinho, põe Põe no forno. Guarda Tá. legalzinho. Perfeito. Aí você vai despejar essa misturinha aqui dentro. O restante da farinha que a gente Isso. colocou aqui pra vocês. E essa quantidade, Nath, que nós vamos fazer aqui, vai render quantos pãezinhos? Se for de 30 gramas, rende uns 20 pãezinhos. Esse aqui é 30 gramas, esse Isso, tamanho? é. Tá. É um tamanho médio, tá, gente? Palma da mão, assim, mais ou menos, só pra vocês terem uma noção do tamanho. Então, tá? Isso. Aí eu vou adicionar o ovo, 60 ovinho. gramas de ovo. Que seria um ovo, mais ou Isso, menos. mais ou Tá. menos. Isso. Posso ir pegando esses daqui, Pode, Nath? Que você pode tá ser. usando já? Vamos daqui pra baixo. Esse aqui você vai usar? Não? Pode, Ah, que só aqui pegar. agora é mão na massa, né? Isso. Aí eu vou misturar. Eu vou fazer aqui na mão, mas pode Tá. ser numa batedeira na ferramenta gancho, que é aquela de bater massa pesada, que é um ganchinho assim, Sim, sim. Que certo? parece uma mão de pirata, né? Isso, perfeito, perfeito. Pra nós, réis mortais, entendemos melhor. Aquela mãozinha do E aí, pirata. isso. Aí vai mexer
agora a mão na massa. Tá, essa parte é gostosa. E pra fazer até com as crianças agora é uma boa opção pra entreter a criançada. Realmente, lá no IGA a gente tem curso infantil e as Tem? crianças adoram. Eu não sabia. Eles fazem pizza, eles fazem massa fresca, de É, macarrão. é nesse período das férias? Também. Gente, que legal. Vou levar a Luísa lá pra fazer. Ela adora mexer com essas coisas. Tem aula de cozinha brasileira, brownie. Olha que legal. E às vezes em casa a gente não tem muito tempo, aí faz aquela sujeira, aí a mãe fica estressada, é uma Verdade. boa opção, Verdade. né? Verdade. Muito E as legal. crianças adoram. E depois, no final, É. eles aproveitam tudo e comem tudo. Come, Isso manda mesmo. bala. Você tá em que parte do seu curso? Você Eu já terminou? terminei. Eu fiz o de confeitaria e o de gastronomia. Ah, já fez os dois. Já fiz os dois, aproveitei logo. São 2 anos cada um? São 2 anos cada um. Ah, você dá aula lá agora? Ainda Não, eu faço o estoque. Ah, mas tá lá, né? Sim. Aham, que legal. E também, gente, pra quem quer ter restaurante, tem também, tem toda essa parte também administrativa, essa parte de quantidade que tem que aprender também, né? Aqui eu vou colocar a manteiga, tá Tá. bom? Vou colocar manteiga. Sim, lá no IGA, além da parte teórica, onde os alunos aprendem no primeiro ano massa fresca, as proteínas, os molhos, os cremes, as emoções, eles no segundo ano as cozinhas internacionais, e aí tem uma parte teórica onde eles aprendem marketing, francês, inglês, tem aula de enologia para eles aprenderem o de estudo dos vinho. vinhos, tem aulas de coquetelaria, onde eles aprendem alguns drinks, né, para harmonizar. Então é completo. Totalmente. E fora que o IGA Vila Mariana ainda oferece algumas aulas adicionais. Tá. Hoje mesmo a professora vai dar uma aula de empreendedorismo, que é importante. Então, essa parte é muito importante, porque quem está fazendo algo nesse gênero, aprendendo a cozinhar, quer empreender. Sim. Não vai fazer esse curso para cozinhar só em casa. Com Eu certeza. acredito que a pessoa vai querer ganhar um dinheiro fazendo isso. Sabe que as pessoas, antes, quando eu entrei lá, eu era do comercial. Tá. Então, as pessoas vão muito lá com essa ideia, eu só quero aprender a cozinhar e tal. E no meio do curso desperta a vontade de empreender. Ah, com certeza. E hoje em dia, acho que é uma das coisas mais rentáveis é você trabalhar com qualquer coisa de comida. Com certeza, porque você vai trabalhar aqui na Bahia, né, na Indonésia, em Qualquer lugar, gente. E a nossa culinária, que é a culinária brasileira, é uma culinária que agrada a gente, todo mundo. É uma culinária, assim, maravilhosa. E onde você for, e lá você também aprende outros tipos, né? A culinária internacional, por exemplo, você vai aprender a fazer comida francesa, Vai. italiana e assim por diante. E não só a cozinha quente, que a gente chama. É. Também tem cozinha... Confeitaria. Confeitaria internacional. Tá. Então você vai aprender a fazer cozinha árabe doce, França doce, Portugal, É, toda essa parte. legal. Então, Olha aqui- como ficou essa massa. Já uniu. Então, aqui todo mundo fala que eu não faço pão porque é muita força e tal. Uhum. E não é força, é jeito. Tá. Então você vai pegar, você vai rasgar a massa assim e vai puxar. Ah, vai pra frente. Isso. E Vai volta. pra trás. Vai pra frente e vai pra trás. Tá. Geralmente a massa ela fica aquela coisa uniforme. Essa por conta da manteiga ela muda? Não, na verdade é porque tá na mão mesmo. Se entendi. tivesse na batedeira ia ser mais rápido. Tá, então só pra você entender, em casa quando você for fazer na batedeira ela vai. Sim, Fica ela mais vai fácil. homogênea É. muito mais rápido. Tá. Mas aqui na mão vai ter que. Vai demorar, A mas Nath não é. vai ter que usar a força aí. Se precisar de ajuda. Não, e aí é só jeito, vai Tá. Até chegar no ponto aí. até chegar no ponto. Tá. Eu já trouxe uma fermentada, porque Tá. como aqui a gente E tem aqui a pouco gente tempo, tem né? pelo menos uns 20 minutos pra chegar no Isso, né, na mão, amassando aqui na mão. Isso. Então vamos lá, guarda essa, né, pra gente não perder. E aqui a gente tem já uma massa. Ela no Olha. ponto. Vamos mostrar? Deixa eu só mostrar antes de você pegar aqui essa massa. Ó como ela dobra de volume, né? E ela fica meio espumadinha. Não sei se dá pra ver aí os furinhos, gente, em casa. Tá? Fica bem espumadinha. Isso. Aqui ela fermentou cerca de umas 2 horas, Tá. certo? Então depois que chegar no ponto, eu deixo separadinho então 2 horas pra Isso. fermentar.
unta a forma com óleo. Igual a Tá. gente unta a forma de bolo, passa um papel com óleo e põe a massa. Tá. Ela fica assim. Deixa eu pôr pra cá pra gente poder ver você mexendo aí. Se você for usar, Não. pode pegar aqui. Então, ela, Tá. olha como ela fica, gente. Então, Ah, fica bem é só elástica, ir né? fazendo que ela Tá. vai chegar no jeito. Tá bom? Tá, perfeito. Aqui a gente vai fazer as bolinhas. É bem facinho, gente. É pouca coisa, é só realmente o processo que você tem que respeitar para poder chegar no ponto certinho, né? Isso mesmo. Aqui é interessante que a gente não rasgue a massa, para não quebrar as cadeias de glúten. Então aqui eu vou usar uma espátulazinha, mas em casa você pode usar uma faquinha sem Ah, tá. serra. Você fala de não preferência. tirar, não fazer assim com a Isso, mão. não fazer assim. Usar algo para cortar mesmo. Isso. Ah, tá. Em casa, se você não tiver uma espátulazinha assim, pode ser uma faca. faquinha. Tá. Isso. Aí aqui a gente vai fazer uma bolinha. Vai dar uma abridinha e vai fazer uma bolinha para que o ar fique todo aqui dentro da... Tá. E aqui eu não preciso, por exemplo, usar a farinha na hora de fazer isso, né? Ela Não precisa. fica grudadinha assim um pouquinho mesmo, mas ela É normal. Normal Ela é mesmo. essa massa é uma massa mais grudentinha, mais grudentinha. Então, mesmo. tá bom. Então tá tudo certo, viu, gente? Não deu errado nada, não. Mas em qualquer outro pão não precisa colocar farinha, Tá. porque ir colocando farinha Ah. deixa o pão mais pesado, Ah, é? no caso. Sim. Olha, aí todo Aí você mundo, pode a maioria também- das pessoas usam, né? Mas deixa o pão mais pesado. Tá. E aí você vai fazendo as bolinhas. Se você. Aqui a Nath já tem super experiência, então ela já vai saber a quantidade mais ou menos do peso. Usa uma balancinha, né? Isso Pra você mesmo. fazer. Ou se vai fazer em casa também, não precisa se Precisa. preocupar, você vai fazendo. Mas se for comercializar, for vender, usa a balancinha pra ficar Mais tudo do bonitinho. mesmo tamanho, Isso né? mesmo. E dá pra congelar esse pãozinho Dá pra congelar ele já assado. assado? Isso, Tá. dá uma assada nele. Uhum. E aí, qual que é o segredo pra depois o pão ficar fresquinho na hora que você vai fazer ele, depois de descongelar? Bom, você não vai colocar o parmesão que a gente coloca por cima, né? Tá. Eu gosto, na minha casa, como eu não tenho um forno industrial, eu coloco uma assadeirinha com água, porque aí vai saindo um vaporzinho e aí ele fica melhor. Para todo pão funciona assim. Então você põe, por exemplo, tem a grade do fogão que são duas alças Isso. ali. Então lá de baixo você põe uma Forma. forminha com água e em cima você põe o pãozinho lá. Isso. Aí uns minutinhos você vê uns 10 conforme o teu minutinhos. fogo. Isso, conforme o pão também. Tá. E aí ele vai ficar com aquela sensação de fresquinho. Isso mesmo. Olha, essa dica é boa, hein? É boa, essa boa. dica é boa até para aquele pão que a gente compra no mercado, sabe? Que ele é Pão- branquinho. Pãozinho de Francês. o francês. Aquele francês que a gente Tá. compra pré-assado, que tem que terminar de sei. assar, assar daquele jeito também fica muito bom. Ah, E se você der uma espirradinha de água, pega um borrifadorzinho, e põe no próprio pão em isso, cima mesmo. ele fica mais crocante. Olha, sabia dessa? Muito bom, a gente vai aprendendo aqui. Sim. Muitos truques, né? Muita coisa legal. Agora me conta uma coisa, esse pãozinho você pode fazer o recheio que você quiser, né? O recheio que eu quiser. Tá. Inclusive, ele aceita até um recheio doce. Isso que eu ia perguntar, se podemos fazer ele doce também. Pode ficar ótimo se você, antes de colocar o parmesão, colocar uma caldinha de goiabada. Então você pega, corta a goiabada, coloca Tá. no fogo com um pouquinho de água, deixa ela derreter e coloca em cima e depois coloca o parmesão. Vira um belo Romeu e Julieta. Que delícia. E aí você vai rechear ele depois? Isso, eu vou cortar e rechear eu depois. achei que ia pro... Mas o recheio ia junto. Você pode também colocar um pouco de requeijão. Faz umas bolinhas de requeijão, coloca no congelador. E aqui, nesse momento, você coloca o requeijão. Ah, você abre a Abre, massinha, vai estar congelado, vai colocar põe o aqui. requeijão aqui dentro, E fecha fecha. essa, né, a Isso. bolinha e aí você pode fazer ele já recheadinho. Isso mesmo. O pãozinho de batata Isso. recheado. Isso mesmo. Aí você pode colocar também o recheio aí. Aqui nós vamos fazer o pãozinho, aí você pode cortar e fazer um sanduichinho, Isso. que é mais ou menos o que a gente vai fazer Isso. aqui, né? Então aqui a gente só vai cortar mais uma ou duas aí pra gente finalizar. O forno pré-aquecido. Pré-aquecido. Aqui,
eu vi que tem uma temperatura bem baixa e é o ideal. Tá. Mas lá na minha casa, o mínimo é 160. Então eu coloco no 160 Tá. e vou olhando quando ele tá bom, pra não deixar passar. Geralmente, acho que os fornos a partir de 160, né? Então, A maioria. Aqui os a fornos gente de tem casa. forno elétrico, então a gente consegue regular a temperatura. Mas em casa, você deixa aí no seu mínimo, né? Isso. De 160, o mínimo que for Por aí. uns 10 minutos. Tá. 10 minutos é o suficiente. Aí pra você ele já põe o pãozinho pra assar. Isso. Tá, então deixa pra ligar na hora que você estiver fazendo esse processo aqui das bolinhas. Que é aqueles 10 minutinhos, né, Ná? Isso mesmo. Tá. Pode colocar lá? Pode colocar. Quantos minutinhos, perdão? Uns 10 minutos. Nossa, rápido. Por isso que ele fica assim, branquinho. Porque assim, a história tem várias especulações de como ele foi inventado, né? É. Mas disse que uma baiana não estava esperando visita. A visita chegou e ela tinha colocado um pão lá pra fazer. Só que ela não tinha tempo pra fermentar e nem pra assar pra servir pras visitas. É. Então ela assou e Opa. Tem problema. ficou branquinho. Ele tá cozido, né? Mas ela tirou. E pra disfarçar o gosto de fermento que ela não tinha deixado fermentar, ela passou manteiga e colocou o parmesão. E aí ficou uma delícia. Um pão delícia. Olha só. Ele tem esse nome? Isso, pão delícia. Isso mesmo. Menina, olha que coisa boa. Vamos então aprender a fazer o recheio aí que você Isso. trouxe pra gente. Vamos só tirar esse daqui, ó. Que aí a gente... Quer pôr a massinha aqui, chefe? Aqui eu Vamos lá. trouxe um prontinho, mas é assim, é super simples. Tá. Você vai cozinhar o peito de frango com metade de uma cebola, um louro, tomilho, alecrim. Vai deixar cozinhar até ele dar uma desfiadinha. Legal. Até ele desfiar, né? Tá. Ponto de desfiar. Aí eu vou colocar cenoura, Isso tudo cru, né? A Tudo cenourinha cru. cru. Você vai fazer tipo um patezinho, Isso, um né? patê. Isso mesmo. Mais cebolinha. Cebola, um pouquinho de cheiro verde. Pra dar aquele verdinho. Isso. E a maionese. Tá. Quem não quiser... Aqui tem. Quem não quiser usar maionese, que não gosta, você pode usar o requeijão cremoso, né? Pode usar iogurte natural, pode colocar creme de ricota. Tá. Aí vai do gosto do cliente. E aí Uhum. você vai misturar. Sim. Fica um recheio bem gostoso. Você pode até usar ele em outras E preparações, outras né? preparações, isso Você mesmo. pode fazer no lanche da criançada, pode fazer aí até pra levar aquele dia que você tá mais atarefado, vai pra academia, pega um pãozinho lá mais light, usa ele, também Isso fica mesmo. bem bom, fica bem gostoso. Aqui a gente tá num potinho, te deram um potinho muito pequeno, né? Pra mexer. Não tem problema não, porque esse aqui já tá Já pronto. tá pronto, né? Mas aí não tem segredo, Não tem gente. segredo, é só misturar. Vai e já misturar. tá. Esse aqui faltou, o que que é esse? Faltou? pimenta Não, biquinho, esse aqui. A manteiga é pro Ah. pão, depois que sair do forno. Que Porque a depois gente você vai dar passa pincelar. pra ele ficar, pra poder grudar o parmesão. Isso mesmo. Aí ele vai estar então quentinho. Isso mesmo. Tá. Truquezinho aí, você deixa uma manteiguinha de lado pra você passar no pãozinho na hora que você faz servir, que ele saiu do forno, você já passa pra Isso. pôr o parmesão. Eu coloquei na receita 400, mas é meio que a gosto. Até você sentir que tá úmidozinho do jeito que você gosta. E o Tá. parmesão também é a gosto. Legal. E depende da quantidade que você vai fazer também, né? Aqui a Sim. gente fez uma receita inteira, se você quiser fazer meia Isso receita. mesmo. Mas aí, como a Nath falou que dá pra congelar, não vale a pena fazer meia receita. Já que vai fazer, faz Faz um trabalhando de uma monte. vez. Isso mesmo. Já, né, congela e vai deixando aí pro dia a dia. Dá pra assar também na air fryer. Dá? Dá pra assar. Fica igualzinho. Ah, que legal, é bom também. Mas é rapidinho também, deve ser 5 Sim. minutos, né? Na Sim. air fry, 10 minutinhos também é a mesma coisa. Aqui eu não sei, nós não vamos poder esperar, né? 10 minutinhos, porque por Temos causa do tempo, nosso tempo. Mas só pra mostrar aqui pra vocês, esse aqui então seria o nosso recheio, tá? A pimentinha você vai colocar, e pra coloca decoração aqui só. também não, é só pra decorar. Isso, se você quiser colocar também, fica a critério. Vamos provar então? O Renato quer provar? Quer? Então vem provar. Deixamos 2 pratinhos aqui para você. Boa tarde, Boa chefe. tarde, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, você? Tô vendo aí Vamos você já contando provar. cada história. Menino Olha essa do doma que céu. linda, Babi. É, Da Iga. Do IGA. Do IGA, é da do Iga. escola. É, da escola. Lá os alunos recebem 2 dessas. Uma É. verde pro primeiro ano e uma laranja pro segundo ano.
Ah, então São eu 2 já anos, sei. né? Agora São 2 quando anos eles de vierem curso, de laranja, a gente já sabe Já porque sabe. Já é, Tá já mais tá, Já tá em avançado. transição de Avançado. formação. já Isso. tá já quase Olha. no... mesmo. Ó Tá lá. gostando? Eu gostei bastante. Na verdade, eu entrei lá no comercial, eu fazia venda dos cursos. E Olha. aí, só que aí eu gostava de cozinhar em casa, mas eu solava bolo de caixinha. E aí as pessoas chegavam lá e queriam conversar e eu falava, ai meu Deus, o que é merenda? O que é merenda? Apesar da minha mãe, assim, eu sou de criação, assim, de cozinha e tal, mas eu não sabia das técnicas e tal. E aí, todo momento que eu tinha um tempinho, eu ficava no vidro, vendo os alunos, ou ia ajudar a menina do Mise en Place. E aí, eu falei, aí meu chefe falou, você quer fazer o curso? Eu falei, eu quero fazer. Ah, E que aí legal. eu comecei a fazer o de confeitaria, e aí pós-pandemia eu comecei o de gastronomia e acabei os dois. Que legal, Meu parabéns, Deus, viu? Ó, Tá expert. começa assim, viu? Vamos então provar? Pra quem tava Purinho? vendendo hoje, já virou uma chefe, praticamente. Então, Sim. menino, olha aqui. E pra comer purinho, É, é como é que a legal gente também morninho. Esse daí fica tá em mais temperatura. gostoso. Esse agora isso. já tá mais frio, né? Então nós vamos pôr o recheio. O recheio. Aí é assim, a gente faz um lanchinho. Lanchinho da tarde com chazinho ou com Aqui acho que é gostoso com suco, né? suco? Eu pensei nisso também, um suco. Friozinho. Agora, se ele sair quentinho, se for comer só com manteiga, aí é gostoso com chazinho. Com café. Isso, Né? E tem membros da sua família também que fazem parte da gastronomia, né? Isso, Natiele? Meu pai é cozinheiro industrial, né? Porque ele é cozinheiro hospitalar hoje. A minha mãe trabalha numa cozinha também. A minha madrinha é a confeiteira da cidade, lá na Bahia. Então, assim, eu sempre tive contato com a cozinha. Que gostoso. Mesmo que antes, mais nova, eu não fosse tanto pra cozinha. Então vamos Que legal. provar, vamos ver se tem aqui Ai. essa delícia de família. Vamos lá, Vamos 2 ver. anos, hein? Vamos ver, vamos Vê ver. se ela tá aprovada. Se forma É? agora, né? Não, ela Já já me está formei, formada, já já fez tá- até gastronomia. e tudo. Olha, que legal. É. Vamos lá. Vamos ver. Ai, meu Deus. Delícia. Né? Aprovadíssimo. Tá aprovado. Eu adoro pão branquinho. Assim. Eu também prefiro. O interessante é que Sempre ele é que eu macio, compro, né? Nossa, fofo. Fofo demais, olha. E quando Ó. tira do forno, então, é assim, Fofinho. fofíssimo, fofíssimo. E Imagina. quentinho, ó. Delícia. Por que é bom carboidrato, né? Já percebeu aquela coisa? Tudo que é bom é Engorda e caro. é caro. É engorda e é caro. Mas o trem Não, mas rende. isso aqui não é caro e é bom, tá? Sim, É. é verdade. Esse É uma aqui é receita bom. super baratinha. Baratinha essa receita. Dá pra ganhar dinheiro, dá pra fazer pra família. E vamos fazer o quê? Rodar, que tá bom demais. Pra Sobe o ontem! É som! isso aí! Vamos, Roda Natiele! também, Nath. Olha, delícia, façam, tá, gente? Essa receita é muito boa. Às vezes você fala, mas vou ter que deixar meia hora. Gente, não, é rapidinho. Você faz rapidinho a receita. Faz na batedeira, né, Nath? Pode fazer na batedeira, que é super mais rápido, né? Mais prático. Mais prático. E passa os seus contatos pra quem tá nos assistindo, que tenho certeza que o pessoal amou. Quem quiser comprar Pão Delícia, pode entrar em contato pelo meu Instagram, Padaria da Nath, ou pelo telefone 98483-7656, tá bom? Muito bem, obrigada, viu, Nath? Gabi, olha só, eu vou Volte fazer o sempre. seguinte, eu vou continuar conversando aqui com a Tá, Natiele. pode comer o meu também, tá? Pode comer. Não, eu vou guardar o seu, porque... Não, pode comer, amigo. Faz Não, favor pra mim. Minha amiga, Come. coma Não, e mais tarde você vai pra esteira. come. Eu já fui de manhã, mas à tarde eu vou de novo.